O mais importante pra gente é o de amanhã contra o Fortaleza. E aí, dá pra focar mesmo? Acho muito difícil que não se misture o pensamento. Só que é indiferente para esse Flamengo no fim de semana. O jogo mais pesado da sequência pré-jogo de volta contra o Grêmio era na Arena da Baixada contra o Atlético, até pelos desfalques. Sim. E mais uma vez o Flamengo fez um ótimo jogo, né? Confrontando dentro das suas características. Então é muito difícil, independentemente do que é a importância e, óbvio, o pensamento do jogador que se mistura entre sustentar o que é uma grande vantagem no Brasileirão e pensar em se afirmar na partida de volta contra o Grêmio, acho que isso se mistura, é impossível. A ideia do virar a chavinha, não tem nenhuma máquina entrando em campo para resolver a parada. Se misturar ainda tá bom, às vezes pula, né? Ah, sim, mas acho que não é um problema para esse Flamengo se a gente pensar em confronto de forças. É claro que dá para chegar amanhã o Fortaleza fazer um grande jogo e buscar o resultado. Mas a realidade do Flamengo no Brasileirão independentemente do que é uma Libertadores sendo definida ali na frente, é entrar, jogar a Vera, mesmo fora de casa, e conseguir conquistar o resultado que mantém a distância na liderança. O Guardiola ensina, né, Ana? 3 pontos, todos os jogos têm o mesmo peso, né? Tudo vale 3 pontos, que no final do campeonato você vai chorar aqueles pontos que você deixou escapar pelo caminho. Né? Eu acho que o Flamengo está vivendo uma fase tão especial, porque faz tudo parte do mesmo pacote, né? Estar bem no Brasileiro é o time estar bem na Libertadores. Se o Flamengo tivesse abalado no Campeonato Brasileiro, ele ia chegar muito desconfortável para esse jogo da Libertadores. Então eu acredito que seja uma sequência, e eu já vi isso em outros times. Aí você vai falar, mas o Grêmio poupava no Brasileiro e priorizava a Libertadores. O Grêmio tem um outro histórico, o know-how é outro do Grêmio. Então acho que para esse Flamengo estar bem no Brasileiro significa estar bem na Libertadores. Então acho que esses 2 jogos, até o jogo contra o Grêmio, serão fundamentais para consciência do que está acontecendo nesse momento do Flamengo, essa vitória que eu chamei de vitória épica na Arena da Baixada, porque foi. Com desfalques, da forma como foi, impedindo o Atlético de jogar muitas vezes. Então, acho que esse momento é bem especial assim, para o time do Flamengo. Um time experiente, consciente, que sabe o que fazer, o que não fazer. Claro, pode acontecer o que o Rafa disse, um jogo especial do Fortaleza, mas mesmo assim, mesmo em caso de derrota, o Flamengo está muito concentrado da diferença que tem para os outros e pensando nesse jogo do dia 20. Ele não é só o líder em pontos, ele é o líder em atuação. Ele joga muito melhor do que os outros. Não que a maioria, claro, ele vai jogar ali de igual para igual com o Atlético, com o Grêmio, com o próprio Palmeiras, talvez. Nem foi assim, né? Porque foi uma chacoalhada quando aconteceu a partida. Mas é um time que lidera não só em pontuação, mas lidera em performance. Em desempenho, né? Sim. O próprio Grêmio esse ano está até um pouco diferente, está usando o brasileiro para ficar bem para a Libertadores. Sim, e funcionou. Diferentemente de outros anos que era assim, era perda total no Brasileirão, né? Ó, deixa quieto, Era desesperador. time C, vamos poupar até os reservas imediatos para estar todo mundo tinindo na Libertadores. Não foi a realidade da temporada. Acho que passa um pouco pelo desafio de se afirmar. Estar na Libertadores do ano que vem só vem com o título da Libertadores ou com essa presença. Isso falando de fase de grupos. Sim. Muito melhor estar no G4 do que no G6. Claro. Então, assim, o Grêmio tem futebol para isso no Brasileirão. Então, essa mescla é importante também em pontuação e pensando em classificação final no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo? Mas o time cresceu em desempenho a partir do momento que passou a usar o brasileiro para desenvolver alguns jogadores que ainda precisavam de mais tempo em campo. E o Flamengo tão concentrado que mesmo com esse pensamento já no jogo do Grêmio, provavelmente... Eu acho que esse pensamento é muito mais de fora para dentro. Pode ser. Eu posso ter Talvez a gente fale mais disso do que eles lá dentro. Não, porque eu lembro, eu sempre cito as minhas experiências como repórter, porque ali eu vi de perto o que pensa jogador, o que pensa dirigente. Eu já vi muitos clubes que tratavam a Libertadores de uma forma muito especial. Não que o Flamengo não trate, é a prioridade, óbvio. Mas como está muito bem no Brasileiro, então eu acho que parece muito mais, o famoso dia 23, é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Eu não tenho sentido essa pressão negativa em cima dos jogadores. Óbvio que eles sabem da responsabilidade, são cobrados por isso diariamente. Mas eu tenho sentido da parte do time, do elenco, um peso um pouco mais leve, assim, administrando melhor as emoções nesse momento. E essa coisa do Jesus também, ser o cara que cobra até quando ganha, né, talvez ajude a deixar o time concentrado a maior parte do tempo. O melhor trabalho do futebol brasileiro na atualidade é um trabalho extremamente recente. De 3 meses. Então, assim, tem muito a evoluir. A gente está falando de um Flamengo que fatalmente vai entrar em campo amanhã sem os laterais, com o Pires da Mota no meio, né? Rodinei e René nas laterais, sem o Bruno Henrique na frente.
tendo Vitinho, Renier e Gabigol, um time bem modificado e que dificilmente não vai ter o padrão que já atingiu dentro do campeonato. Como foi na Arena, contra um adversário extremamente pesado, trazendo o Lucas Silva para o lado do campo, sendo importante em algumas jogadas na primeira etapa. Então, assim, tem muito mais a ver com padrão e organização do que especificamente com individualidade. Então, é um trabalho muito recente, é óbvio que vai haver cobrança, é óbvio que ainda tem esse tipo de conversa. Acho que o Jorge Jesus ainda não se despiu por completo. O treinador português, já com anos e anos de trabalho e rodagem no Benfica, ainda não é esse cara. Acho que ele ainda está comedido, por mais que eu tenha soltado mais algumas no final de semana. Mas o trabalho é muito legal de se ver, porque mostra que é possível fazer mais, principalmente com relação a isso. A entender o que é a Libertadores, mas não desmerecer o Campeonato Nacional e a necessidade de se afirmar em 38 rodadas. Ser campeão no campeonato de 38 rodadas, independentemente do que é a nossa realidade, que se todo mundo fizer um trabalho mais ou menos, alguém vai ganhar de qualquer forma no fim do ano, é muito legal. E essa valorização que ele dá ao Campeonato Nacional é importante para que a gente valorize e olhe de outra forma, né, com outros olhos, o que é o Campeonato Brasileiro. Que pela questão da financeira da Copa do Brasil, acaba sendo relegado a terceiro plano em alguns clubes. E isso Jesus não é se marcante, conforma né? com isso. Ele chegou falando Exatamente. isso, uma das primeiras coletivas dele, ele falou isso. Mas a CBF acertou sem querer, né? Porque ela antecipou as finais da Copa do Brasil e fez com que o brasileiro ficasse sendo o ator principal. Óbvio, tem a Libertadores, que é super importante, só que a Libertadores não é para todo mundo, né? Então o Campeonato Brasileiro volta a ter atenção no momento decisivo, que é o segundo turno, que é o encaminhamento do segundo turno, mesmo com esses jogos de Libertadores. E isso que o Rafa fala, durante muito tempo a gente subestimou o Campeonato Brasileiro. Ah, não tem nada, vai lá e ganha um brasileiro. Uma das coisas mais fáceis de ganhar. Toda hora todo mundo ganha. O Palmeiras ano passado ganhou sem querer. Sem querer. Todo mundo Flamengo... fala da questão do time reserva. Ah, escalou o time reserva. Quando viu que o time reserva estava dando resultado e na Libertadores o negócio não estava tão bom, acendeu a luz para o Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro foi, de certa forma, um prêmio por acaso, né, para o Palmeiras. Deixa a Ana um pouco pra tomar uma água. Peraí. Corta pra Ana Tá e... 100% não, hein? Vai tomar bronca de tomar água no estúdio. Não tomei, ó. Ninguém viu. Olha Falta o Mister. muito, gente. Amadeu. Calma aí. Falta muito aí, né, galera? Bora. Olha o Mister com a torcida. A gente tem uma imagem dele indo lá tirar fotos. Tinha um vidro ali no meio, como tem nas arenas modernas e tal. E aí ele chegou lá perto para tirar selfies através do vidro. E eu fiquei pensando, ó, o Diego também fez a mesma coisa, o Diego Alves. Há muito tempo eu não via um técnico ter uma relação desse tipo com uma torcida, assim. Sampaoli no Sampaoli, Santos, né? né? Tem bastante. O Olha lá. Renato com a torcida do Grêmio. No Flamengo é especial esse momento dele mesmo. É um impacto imediato, né? É claro que está relacionada à conquista da liderança do campeonato, mas também a forma da equipe atuar. Eu acho que o que a gente não pode mais no Brasil é afastar a ideia de que jogar bem te aproxima do resultado. Isso aí. O que foi a geração de 82, enfim. Né? A ideia de que, jogar bem... E eu não tô falando de jogar bonito. É jogar bem. Competir. Jogar Competir bem, bem, né, Rafa? jogar bem não afasta ninguém do resultado positivo, aproxima. E a gente passou a achar que o único jeito de ganhar mais... E claro, isso está relacionado a jogar toda quarta e domingo, a não ter tempo para treinar, a jogar 80 jogos no ano. É mais difícil jogar bem no que é o ambiente, o cenário do futebol brasileiro. Mas ainda assim, vale mais a pena perseguir a performance e o desempenho do que colocar na conta de jogar todo mundo dentro da própria área, achar um gol no erro do adversário, para ir se sustentando o treinador no cargo e o time atingindo resultados. Porque isso uma hora cessa, né? A fonte seca. Mas perseguir o desempenho, tentar aplicar ideias, fazer a equipe jogar bem, deveria fazer mais diferença no Brasil, mas faz diferença quase sempre no final do processo. E tem alguma coisa que o Flamengo tem de especial também? O Flamengo joga como se fosse em casa em vários lugares do Brasil, né? Então, ele, em certos estádios, ele não se sente tão fora de casa assim. Mesmo que aconteça, porque contra o Ceará, a festa da torcida do Ceará foi muito bonita. Foi muito bonito, verdade. Mas a torcida do Flamengo estava presente, Também. um ótimo número. Como foi contra a Chapecoense recentemente, tinha os seus 4.500 ingressos comprados. Fatalmente vai ser o que vai ocorrer amanhã também. Mas, independentemente disso, o Fortaleza tem ótima média de público. Por mais que se sinta fora de casa, isso influencia pouco no desempenho da equipe. Porque eu acho que passa por esse padrão, né? Essa perseguição do padrão. E são poucas equipes no Brasil. A gente pode falar do Grêmio.
O Grêmio completo é um time que chega fora de casa 2 vezes no Independência na temporada e goleia Cruzeiro e Atlético.